Queridos irmãos, queridas irmãs, sejam bem-vindos ao nosso estudo semanal sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Continuaremos agora a estudar o capítulo 28 do Evangelho, que traz a coletânea de preces espíritas, ainda nesse contexto das preces que nós podemos fazer por outras pessoas. Nós estudaremos hoje o item Por uma criança que acaba de nascer. Prece que pode ser feita por aqueles que acabam de chegar aqui no planeta Terra para conviver conosco. Interessante notar que, até esse momento, nós passamos por alguns itens que apresentavam para a gente preces um tanto quanto difíceis de serem feitas, como as preces em favor dos inimigos. Porque para se fazer esse tipo de prece e fazer com sinceridade, é preciso que a gente vença alguns obstáculos internos, como, por exemplo, a mágoa, como, por exemplo, o rancor, né? Alguns sentimentos que a gente tem que não são bons sentimentos em favor daquela pessoa que é o objeto da nossa prece. A partir de agora, né, com esse item, Allan Kardec quebra um pouco essa sequência de preces difíceis de serem realizadas. Por uma criança que acaba de nascer, uma prece que normalmente é movida em nós por alegria, né? Por aquele ser que vem fazer parte do mundo corpóreo junto com a gente. Então vamos lá. Esse item do Evangelho, essa prece também é dividida em prefácio e preces, como a gente vai ver, e subitens que vão aqui de 53 até 56, com 9 parágrafos compondo o texto de Allan Kardec. Então vamos lá. Já no prefácio, Allan Kardec começa a apresentar para a gente os princípios que ele quer que nós tenhamos em nossas mentes para guiar a prece que virá, assim como ele faz em todas as outras preces, né, aqui desse capítulo. Então, o que ele nos lembra aqui no prefácio? Ele lembra o seguinte: somente depois de terem passado pelas provas da vida corpórea chegam à perfeição os espíritos. Os que se encontram na erraticidade aguardam que Deus lhes permita voltar a uma existência que lhes proporcione meios de progredir. Então, vou parar por aqui para a gente perceber o que está sendo dito aqui por Kardec. Ele está retomando princípios básicos da doutrina. Ele está dizendo para a gente: olha, espíritos vivem no plano espiritual também. E lá, muitas vezes, aguardam a oportunidade de reencarnar. Reencarnam para quê? Para progredir, para passar por provas na vida corpórea. Tudo isso com o objetivo de alcançar a perfeição. Tudo isso a gente já sabe, né? Mas Kardec está lembrando para a gente o motivo pelo qual a gente reencarna e o objetivo para o qual a gente reencarna, que é o progresso, né? A gente reencarna porque a gente precisa progredir e o objetivo, perdão, é a perfeição. A gente vai chegar à perfeição através das reencarnações. Ele quer que a gente lembre disso, né? Como que a gente progride? Pela expiação de faltas passadas, a gente vai expiar, vai progredir. Diante das vicissitudes que a gente enfrenta na vida, fazendo com que a gente avance a nossa inteligência, o nosso senso moral, desempenhando uma missão proveitosa para a humanidade. São algumas formas pelas quais a gente progride estando aqui encarnados, né? Continua o texto dizendo que o seu adiantamento e a sua felicidade futura são proporcionados à maneira por que empreguem o tempo que hajam de estar na Terra. Então, quanto melhor a gente aproveita as nossas missões, nossas provas, nossas expiações, quanto mais a gente se esforça, mais a gente progride, mais o espírito se aproxima da sua felicidade futura. Bom, então, nessa primeira parte aqui do primeiro parágrafo, Kardec lembra para a gente esses princípios gerais, né? O que é e para que serve a reencarnação. Agora, aqui no finalzinho, a gente vai ver que ele vai nos lembrar de outro princípio importante. Olha lá. O encargo de lhes guiar os primeiros passos e de os encaminhar para o bem cabe a seus pais. Então, aqui Kardec lembra para a gente que é uma responsabilidade, né? Os pais responderão diante da lei divina também pelo desempenho dessa sua função, né? De guiar o espírito para bem viver aqui na Terra de acordo com o Evangelho.
Para lhos facilitar, foi que Deus fez do amor paterno e do amor filial uma lei da natureza, lei que jamais se transgride impunemente. Então, olha só, a gente tem facilitada a tarefa enquanto pais pelo amor filial, pelo amor paternal, e que é o que deve reger, né, as relações entre pais e filhos. Bom, o prefácio está posto. Ele nos lembrou coisas gerais a respeito de relações entre pais e filhos e lembrou sobre a missão dos espíritos na Terra. Agora, olha que interessante quando Kardec apresentar para a gente a primeira prece aqui no subitem 54. Essa prece é para ser dita pelos pais da criança, né, do espírito que está reencarnando. Lembrando sempre, né, é bom lembrar, né? A criança é um espírito multimilenar, talvez mais progredido que os dos pais, que está reencarnando. Né? Um espírito que tem ali suas inclinações, seus gostos, suas tendências, sua personalidade, que vai desabrochar no decorrer da vida, né? Perdão. Mas de qualquer forma, um espírito. Então vamos lá. Prece para ser dita pelos pais. Um pouquinho, começa um pouquinho diferente daquelas com as quais nós já estamos acostumados no Evangelho, porque as preces costumam se dirigindo a Deus, costumam começar, né, se dirigindo a Deus primeiramente, ou ao anjo protetor, um espírito amigo. Aqui não. Aqui a prece que os pais estão dizendo começa se dirigindo ao espírito que está reencarnando. Olha aqui, ó. Espírito que reencarnaste no corpo do nosso filho. Sê bem-vindo. Está dando as boas-vindas a esse espírito, dizendo a ele: olha, você é bem-vindo a esse contexto familiar. Começa de modo muito bonito a prece, né? Pois conversa com esse espírito, tranquilizando, dando a ele as boas-vindas. Em segundo lugar, se fala com Deus: "Sê bendito, ó Deus onipotente, que nolo mandaste." Né? Olha que bonita que é essa prece. Parágrafo 3, o segundo parágrafo ainda dessa prece feita pelos pais. Conscientização durante a prece, né? Autoconscientização. São os pais dizendo: é um depósito que nos foi confiado e do qual teremos um dia de prestar contas. Esse espírito é um depósito, é um bem valioso que Deus deu para os pais guiarem, né? Como a gente já viu. Se ele pertence à vossa geração de espíritos bons, que hão de povoar a terra, obrigado, ó meu Deus, por essa graça. Mas se ele progrediu mais do que nós que somos seus pais e veio aqui com uma missão, obrigado, Senhor, né, por podermos conviver com esse espírito. Se não, se é uma alma imperfeita, corre-nos o dever de ajudá-lo a progredir na senda do bem pelos nossos conselhos e não só pelos conselhos, pelos bons exemplos. Vejam, né, que esse parágrafo 3, que é o segundo parágrafo da prece, ele é um parágrafo que leva a mente dos pais a conversar com Deus no sentido de uma autoconsciência do que deve ser feito, né? Olha como termina: se cair no mal por nossa culpa, responderemos por isso. Porque aí a gente falhou na nossa missão junto a ele. Então, conscientização para os pais. Segue o texto. Senhor, ampara-nos nessa nossa tarefa, nos dá força de vontade de cumpri-la. Se esse filho nos vem como provação para os nossos espíritos, faça-se a sua vontade. Porque criar um filho pode ser uma tarefa difícil, né? Aí sim, agora conversa com os bons espíritos. Bons espíritos que presidistes ao seu nascimento, que vão acompanhá-lo no decorrer da sua reencarnação, não o abandoneis. Estejam junto com ele, afastem dele os maus espíritos, dá força para esse espírito, para que ele possa vencer na vida, né? Resistir às sugestões, ter coragem para sofrer com paciência e resignação as provas que o esperam na Terra. Então, proteção, boas intuições, né? E para que esse espírito vença aqui na Terra. Então, na prece dos pais, a gente tem o agradecimento a Deus, a conscientização da missão que os pais têm, a conscientização da tarefa que o filho tem, e no sentido de se pedir proteção e as graças de Deus. Agora, a gente tem duas outras preces aqui que encerram o,
esse item no capítulo, né? Aqui no parágrafo 6 é uma prece bem curtinha, uma outra prece, olha lá. Essa sim, começa conversando com Deus. Meu Deus, confiaste-me a sorte de um dos teus espíritos. Faze, Senhor, que eu seja digno do encargo que me impuseste. Olha só, essa prece é uma prece ainda dita pelos pais, mas pedindo proteção para si mesmo, né? Pedindo força moral, né? Para que se possa cumprir a missão, que é a missão da paternidade. Concede-me a tua proteção, ilumina minha inteligência, a fim de que eu possa perceber desde cedo as tendências daquele que me compete, preparar para ascender a tua paz. Olha só, um pedido de fortalecimento e de proteção para a missão, que é a missão da paternidade. Uma outra, terceira, né? Uma terceira e última prece aqui. Como a gente vai perceber, uma prece que é um pouquinho diferente agora das outras duas. Deus de bondade, pois que te aprouve permitir que o espírito dessa criança viesse de novo sofrer as provas terrenas, destinadas a fazê-lo progredir, dá-lhe luz, a fim de que aprenda a conhecer-te e a amar-te. Eu disse que essa prece é um pouquinho diferente das outras, porque essa prece pode ser realizada por qualquer pessoa, não necessariamente pelos pais. É uma pessoa qualquer que sabe aqui da. Pode ser, obviamente, um parente próximo, né? Um padrinho, tudo certo. Mas uma pessoa qualquer que sabe do nascimento dessa criança e que quer fazer uma oração por ela. Então está pedindo a essa criança luz, né? Proteção de Deus, para que essa criança possa conhecer Deus e amá-lo e adorá-lo. Faze pela tua onipotência que esta alma se regenere na fonte das tuas sábias instruções. Que sob a égide do teu anjo guardião a sua inteligência se desenvolva e amplie e o leve a ter por aspiração aproximar-se cada vez mais de ti. Que a ciência do Espiritismo seja a luz brilhante que o ilumine através dos escolhos da vida. Que ele, enfim, saiba apreciar toda a extensão do teu amor que nos põe em prova para purificar-nos. Então, olha só que belíssima prece aqui no seu início, né? Pedindo a boa orientação, a boa proteção de Deus para que esse espírito o conheça, para que esse espírito se aproxime de Deus, para que cresça em inteligência, para que tenha proteção do anjo da guarda. Belíssima prece, né? Que vai terminar aqui nos dois próximos parágrafos. Ainda pede o olhar paterno de Deus sobre a família agora, que vai receber aquela criança, para que para que essa família compreenda a importância da missão que tem, né? E para que cumpra o seu papel diante do espírito que está reencarnando. E por fim, aqui o parágrafo 9, opa, até passei um pouquinho aqui, pronto. Parágrafo 9, encerrando a prece com as seguintes palavras: Digna-te, ó meu Deus, de atender a esta humilde prece em nome e pelos merecimentos daquele que disse: Deixai venham a mim as criancinhas, porquanto o reino dos céus é para os que se lhes assemelham. Então a prece termina com uma referência ao ensinamento de Jesus sobre a criança, né? Porque nós, como espíritas, sabemos que a infância é aquele momento de repouso para o espírito, aquele momento em que o espírito deixa para trás velhos preconceitos e se abre a uma nova experiência. E ao mesmo tempo recebe de Deus ali a oportunidade de recomeçar. E nesse sentido é que Jesus dizia: o reino de Deus é para aqueles que se assemelham às crianças, aqueles que têm vontade de recomeçar, aqueles que deixam para trás os seus preconceitos para, de novo, voltar a compreender e a seguir a lei divina, realmente se aproximando de Deus, né? Então a gente pede a Deus as bênçãos, lembrando as palavras de Jesus que faziam referência às crianças, e sabendo que a situação da infância é uma situação belíssima para o espírito imortal, porque realmente significa esse recomeçar, significa essa oportunidade de renovação no amor, de renovação na sua vontade de aproximação de Deus, enquanto deixa para trás antigas mágoas, antigos complexos de culpa, deixa para trás as suas faltas,
deixa para trás os seus débitos mentais, né, emocionais com a lei divina, para recomeçar de forma pura, de forma inocente, para realmente ter abertos nos caminhos da sua vida os portões do progresso e da felicidade. Então, essa prece também termina de forma belíssima e, repito, né, uma prece universal, uma prece geral, que qualquer pessoa pode usar quando recebe em sua família ou no seu contexto mais íntimo um pouco, ou talvez até mais distante, uma criança, um espírito, né, que está reencarnando, para quem essa pessoa queira desejar bons votos. Uma prece lindíssima, né? E que certamente, como dizíamos no início, é movida por muita alegria. Orar por quem vem aqui para a Terra é mais do que dar boas-vindas. É proteger, é amparar em pensamentos e vibrações e ajudar na preparação para o tipo de vida que esse espírito terá aqui na Terra. Então, meus amigos, agradeço mais uma vez pela companhia nos estudos. Desejo a todos uma excelente semana e faço o convite para continuarmos a estudar o Evangelho segundo o Espiritismo no próximo sábado, ainda aqui com o capítulo 28, capítulo de preces. Até logo mais.